tempo passou, aquela primeira aula foi maravilhosa, mas já se passou alguns anos e agora a Dorada é uma professora. Isso mesmo, ela é professora de capoeira. Se formou na universidade fazendo direito, começou a cursar uma outra faculdade fazendo agora educação física. Sim, agora ela estava fazendo o que ela realmente gostaria de fazer. Primeiro ela fez a vontade dos pais. Agora ela está fazendo a sua vontade, aquilo que ela realmente queria, aquilo que ela tinha interesse. Dorada queria ter armas para poder continuar dentro da capoeira. E mais além, compreender mais, entender mais. Ela gostava de estudar, ela gostava de saber o porquê das coisas. E ela achou que assim ela iria alcançar outro nível. Seu mestre continuava ajudando que ela isse mais e mais. Dorada viajava para todos os eventos e era aplaudida por todos. Na verdade, ela era uma pessoa muito querida. O único problema era o problema do coração agora. Chegava um momento onde ela tinha que realmente decidir. Lembra do Ricardo? Então, continuava ali, perto dela, querendo, precisando dela, mas Dorada não sabia o que fazer com um sentimento que ela tinha. Ela tinha um sentimento pelo mestre dela, que ela não conseguia entender se esse sentimento era só de um mestre ou era de um pai, de um amigo, porque no mestre dela tinha tudo aquilo que ela procurava, que ela não tinha em casa, que ela não tinha na vida dela, e ela encontrou ali, naquela pessoa, naquela figura masculina, e aquilo para ela era sempre uma coisa que ela não conseguia resolver muito bem na sua cabeça. Do outro lado estava Ricardo. Ricardo, o jovem Ricardo, que estava sempre do lado dela. E as respostas de Dorada eram sempre a mesma. Eu não quero ser mal falada dentro da capoeira. Eu vejo como as pessoas falam uma das outras e eu não quero isso para mim. E Ricardo continuava dialogando, dizendo que, e daí? Então não vamos ter vida nenhuma? E sempre ouvia a mesma coisa. Mas você já ficou com outras meninas na capoeira? E se você também ficar comigo e me abandonar, você me largar, a gente terminar? E o que eles vão dizer aqui na nossa aula? Como é que vai ficar a minha imagem? E Ricardo disse, olha, eu vivo na capoeira, meu trabalho é a capoeira. Eu não tenho vida social, eu não vivo na rua, eu não vou a teatros, eu não tenho outro tipo de amizade, eu não conheço outras pessoas, eu não sei aqui dentro da capoeira. Eu cresci na capoeira. Então todas as mulheres que eu me relacionei são da capoeira. Como eu vou fazer? Me ajuda então você, me diz o que faço, porque eu não vou ao cinema, eu não tenho outros amigos, eu não vou encontrar com ninguém em outro bar. Quando eu estou em algum lugar, eu estou com o pessoal da capoeira. Se eu não estou no treino da capoeira, eu estou no seminário da capoeira. Se eu não estou no seminário da capoeira, eu estou conversando com as pessoas da capoeira. Então todas as mulheres que eu conheci até hoje são da capoeira. E os relacionamentos, como eu faço? E se o relacionamento terminar mesmo, eu tenho que continuar vivendo ou não? Eu não posso me apaixonar por outra pessoa. Dorada entendia, mas ela não queria fazer parte daquele roda-moinho. Mas pelo outro lado também o seu coração chamava por Ricardo. E aí? Esse lado afetivo, esse lado que também existe dentro do ser humano. Esse lado que para Dorada ela não queria colocar ali dentro do trabalho, ela conseguia separar muito bem as coisas, mas o coração é terra que ninguém anda, é difícil, é um cavalo que ninguém consegue domar. E com Dorada não era diferente. Ela estava sentindo o peso do sozinho, da solidão, de querer ser forte sempre sozinha, de não ter ninguém do lado. Mas vamos às aulas. Dorada agora estava dando aula para adultos. A grande dificuldade que ela sentia era a falta dos homens na aula dela. Ela não queria dar aula só para mulher, ela queria dar aula para todo mundo. Na aula do mestre dela, quando o mestre não estava, que ela era a pessoa responsável pela aula, pronto, faltava a maior parte dos alunos. Isso incomodava a Dorada. Incomodava porque aqueles meninos não conseguiam entender que o conhecimento não tem sexo. Que o conhecimento não é masculino ou feminino, o conhecimento é de quem tem. E ela se dedicava, ela estudava, ela treinava,
ela estava sempre viajando, ela estava nos seminários. Como as pessoas não podiam entender uma coisa que estava tão clara para ela, ela dava aula de capoeira. Os movimentos são os mesmos. Se um homem estiver dando aula e uma mulher estiver dando aula, o conhecimento não tem sexo. Ele não é homem ou mulher. Ele é passado. Como essas pessoas não conseguem entender isso? Dorada não conseguia aceitar aquilo. E ela queria mostrar que poderia ser diferente, que as pessoas estavam deixando de aprender. E as suas aulas enchiam. Dia por dia chegava mais mulheres para fazer aula. E alguns homens. Mas Dorada queria que a aula dela fosse uma aula completa. Não estava satisfeita com aquilo que tinha. Ela queria mais. E o mais tem sempre um preço a se pagar. Em casa, a situação só se agravava. Com a sua ausência, seu pai ficava cada vez mais forte, cada vez mais arrogante. A idade chegava e ele não aprendia com a idade. E, aliás, uma coisa que Dorada aprendeu. Não é porque a pessoa é velha que ela é sábia. Porque pode passar anos e anos e anos sem aprender nada. Seu mestre, pela sua vez, continuava do lado dela, lhe aconselhando os caminhos que a vida seria mais razoável, mais suave, seria melhor, apesar de nem sempre Dorada aceitar os conselhos do mestre. E o mestre olhava de longe ela cair muitas vezes dentro do buraco, pelo simples fato de ser cabeça dura, como o mestre falava para ela que ela era. Agora, Dorada, com essa nova turma, recebe um aluno. E esse aluno se chama Gafanhoto. Gafanhoto é um aluno que tem um pequeno problema com ele. Ele é muito violento e vem com um histórico de violência da sua família. Gafanhoto vai mudar toda a história de Dorada. Vamos saber como no próximo Dorada Nascida para Vencer. Forte abraço, ABP em Movimento. Até já.